No vídeo de hoje eu vou te Olá pessoal, sejam muito bem-vindos no meu canal. Eu sou a Julibete, professora de costura criativa, e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer essa linda frasqueira com alças de mão, e também tem essa alça de ombro, olha só, que possibilita carregar diversas coisas. Ela é super espaçosa e super fácil de fazer. Então fica comigo até o final desse vídeo e assiste ele completo, que você vai aprender a fazer essa linda peça. Eu também queria te convidar, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreve aqui, ativa o sininho para receber todas as notificações. Deixa um like, um comentário com sugestões do que vocês gostariam de ver por aqui. Eu também tenho um Instagram, @Julibete. Lá eu divido com vocês diariamente dicas sobre costura criativa. Eu queria dizer que toda a lista de materiais, tá, e as medidas de corte para confecção da frasqueira vão estar na descrição desse vídeo. E também todo o material é da loja Belo Pano. Eles têm um site super bacana com muitas ferramentas, tecidos, tudo que você precisa para costura criativa e patchwork. Então vale a pena dar uma conferida. É www.belopano.com.br. Mas então agora vamos ao nosso vídeo de hoje. Pessoal, então vamos começar com as medidas de corte para confecção da nossa frasqueira, tá? A gente vai precisar de 2 tecidos, tá? Que se combinem entre eles. Aqui eu cortei uma medida de 50 por 70 centímetros. Já cortei no tecido A, no tecido B e já coloquei a manta. Inclusive eu já fiz até uma telacê, não sei se está dando para ver, mas já fiz até uma telacê na peça com as 3 partes, tá? O tecido principal, a manta e o forro. Matelacei tudo junto. Tá? Já cortei e refilei a peça. Aqui a gente tem 55 centímetros de zíper. Eu gosto sempre de trabalhar com zíper uns 5 centímetros maior para não ter problema, tá? De faltar, depois a gente refila no tamanho da peça. Cortei 2 tiras de tecido para dar o acabamento superior em cada lado aqui, onde vai o zíper, na medida de 6 centímetros por 55 de comprimento, tá? 2 tiras do tecido do forro aqui. Depois eu cortei as lapelinhas que dão acabamento no zíper, tá? De 10 por 10, tá? Eu fiz já fui no ferro, passei, dobrei ao meio, tá? Vinquei, do meio e dobrei assim, já deixei elas passadas e prontas. Um cursor para o zíper. Aqui eu já cortei também as faixas de viés interno, que vai um acabamento do viés interno. Então, cortei uma tira na largura do tecido de 1,5, tá? De 4 centímetros para a gente dar o acabamento interno da peça. E aqui eu cortei também as alças, tá? Vai 1,20 m de alça para fazer a frasqueira, são 2 alças e eu dividi ao meio, então ficou 60 centímetros para cada lado. Então essa frasqueira também tem a possibilidade de a gente fazer uma alça longa de ombro, tá? Para ela. Então para quem quiser fazer essa alça alongada, o que a gente vai precisar a mais? 2 meia argolas, tá? Que são para passar naquela lapelinha que eu já mostrei anteriormente, que a gente já cortou, para passar na lateral do zíper, tá? Então, 2 meia argolas, mais 1,20 m de alça inteira, tá? Sem cortar, do cordão para alça, 2 mosquetões, tá? E um regulador para a gente poder regular a altura da alça. Então, isso é o que vai, se você quiser fazer essa alça de ombro também. Então agora a gente vai começar a montagem da nossa frasqueira. Peguei o corpo da frasqueira, na medida de 50 centímetros, a gente vai fazer a aplicação, tá? Daquelas 2 faixas de tecido que nós cortamos de 6 por 55. Eu fui ao ferro, vinquei elas ao meio assim, ó.
pelo lado direito, né, do tecido, o lado direito ficou para fora. O que nós vamos fazer? Nós vamos costurar essa faixa, tá? Uma faixa em cada lado, em cada ponta dos 50 centímetros da nossa frasqueira. Eu vou alfinetar e nós vamos costurar uma faixa aqui e uma do outro lado. Pronto, já costuramos as faixas, ó, nas duas bordas. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó, costurei nas duas bordas de 50 centímetros do lado direito, né? Essa aqui é a parte de fora da minha frasqueira, tá? Nós já costuramos e agora o que nós vamos fazer? Nós vamos no ferro e vamos passar bem esse viés, esse falso viés, ele não é um viés, mas ele vai dar um acabamento para o nosso zíper aqui na parte superior, tá? Da frasqueira. Então, a gente vai no ferro e vai vincar bem agora, tá? Vincar ele pro outro lado, deixar ele bem marcadinho para depois a gente vir com o zíper costurar. Pronto, já passei lá no ferro, ó, vinquei bem essas minhas tiras de tecido aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os 55 centímetros de zíper, tá? E a gente vai costurar junto com essa faixa de tecido aqui para dar o acabamento, tá, na nossa peça e já prender o zíper ao mesmo tempo. Então fica desta forma aqui, ó, o zíper fica por fora, tá? Ele fica aparecendo assim e a gente vai costurar o zíper aqui. Eu não vou trocar o meu calcador, tá? A gente vai utilizar esse mesmo calcador aqui, porque como eu vou costurar em cima do tecido, tá? Não tem necessidade de colocar o calcador de zíper. Então, eu vou fazer uma costura bem nesta bordinha, tá? Aqui, tá? Já vou aproveitar prender a tira de tecido para dar o acabamento e também o nosso zíper. Feita essa primeira costura, agora eu vou abrir o meu zíper, vou destacar ele e vou fazer o mesmo procedimento, tá? Do outro lado, que eu já tenho também a minha faixa de viés presa e vincada no ferro. Então, eu faço a mesma coisa. Pronto, já costuramos o zíper de ambos os lados. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer a marcação, tá? Para colocação da alça. Nós vamos fazer o quê? Eu vou pegar a régua que fica mais fácil para vocês visualizarem, mas quem não tiver régua pode marcar também com a fita métrica. A partir do final do nosso viés aqui, tá? Do acabamento, a gente vem com a régua, larga a medida de 1 centímetro, tá? E vamos fazer esta marcação aqui. Ó, eu vou marcar fora a fora, porque a gente vai fazer a colocação da alça em toda essa extensão aqui. Então, isso aqui vai me ajudar, vai servir como um guia, tá? Então, já fiz deste lado, vou fazer do outro. Agora, então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar as duas tiras de 60 centímetros de alça, tá? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos juntar bem ali na ponta, ó. Eu vou marcar 17 centímetros de cada lado, tá? 17 centímetros deste lado pro centro da frasqueira e 17 deste lado pro centro, pra gente poder fazer a alça certinha, tá? E pra ela poder ficar centralizada na nossa frasqueira. Então, eu vou fazer a marcação e a gente vai começar a costurar. Feita a marcação de 1 centímetro, tá? Pra dentro, né, da minha frasqueira, após o viés, marquei 1 centímetro. Agora, a gente vai pegar as alças, tá? E o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma marcação de uma borda aqui, ó, para dentro 17 centímetros. Então, eu vou fazer a marcação aqui. Não sei se tá dando para vocês ver, mas eu vou marcar bem. 17 deste lado
e 17 deste lado aqui. Por quê? Porque a gente vai fazer a costura da nossa alça. De que forma? Nós vamos colocar uma alça, vamos juntar bem o início aqui da alça nas duas laterais, ó, e vamos fazer uma costura até essa marcação dos 17 centímetros e a nossa alça vai ficar assim, tá? O nosso guia vai ser este risco de 1 centímetro que a gente fez, a gente vai colocar pro lado de dentro a alça, tá? A frasqueira. Fica aquele espaço de 1 centímetro e a gente vai costurar até os 17, ó. Então, nós vamos fazer uma costura aqui paralela, vem pra cá, pra dentro da alça e faz a outra costura paralela. Costuramos um lado, fizemos a mesma coisa do outro lado, tá? Esses 17 centímetros é o limite da nossa alça. Então, agora nós vamos costurar. Nós vamos costurar uma deste lado e uma do outro lado. Olha como fica a nossa alça, tá? Da nossa frasqueira. Fica dessa forma. Agora nós vamos repetir o processo pro outro lado. Mesma coisa, marcamos os 17 centímetros de cada borda e costuramos a alça. Pronto, nós já fizemos a colocação das alças, costuramos as alças. Agora o que a gente precisa fazer? Passar o cursor, tá? Na nossa necessaire aqui, não esquecer. Deixar ele passadinho já, porque nós vamos virar do avesso e a frasqueira precisa estar fechada aqui pra gente dar o acabamento interno, tá? Então, vamos passar aqui. Pronto, ó, já passei o zíper. Eu sempre gosto de fazer o quê? Deixar as duas pontas fechadas. Então, passei uma vez, tirei o cursor, coloquei de novo e deixo ele aqui no meio, porque aí a gente vai ter as duas pontas bem certinhas, não tem problema de amontoar na hora de costurar, nem nada. Então, o que a gente vai fazer agora? Primeiramente, a gente vai cortar esse excesso aqui, tá? De tecido aqui que sobrou e zíper. Vamos deixar bem alinhadinha. Vocês têm que cuidar o quê? Se tá bem alinhada a necessaire aqui nas laterais, tá? Na hora de passar o cursor é importante a gente ter esse cuidado também, para não ficar torcido, enfim, não ficar um lado maior que o outro, tá? Então aqui, corto o excesso de tudo que tá sobrando aqui. E aí agora nós vamos fazer o quê? Virar do lado avesso. A gente precisa virar essa necessaire do lado avesso sem abrir o zíper, obviamente. É simples, essa manta também que eu tô utilizando, ela é super boa, por isso ela é uma manta que dá uma estruturação boa, mas ao mesmo tempo não fica grossa a peça, então é fácil de manusear também. Por isso que eu indico muito trabalhar com essa manta. Além do que essas peças de tecido a gente normalmente precisa lavar, né? E aí ela é uma manta que não abre, ela não esgaça, é uma manta bem compacta. Eu gosto bastante de trabalhar com esse estruturador de bolsa. Outra dica que eu vou dar para vocês, se vocês quiserem fazer essa frasqueira para carregar produtos que talvez vá molhar, shampoo, essas coisas, cremes, eu sugiro que vocês coloquem um forro de plástico, que também fica super bom, ou se quiserem colocar o tecidinho assim para ficar bonito e colocar um plástico cristal aqui pelo lado de dentro, também fica bacana, tá? Que aí é fácil de limpar, é só dar aquela passadinha. Também fica legal fazer no sintético, porém a gente não usa estruturador para frasqueira, mas também fica bem legal, tá? Então, viramos assim, ela do avesso. Vou fazer a marcação do centro, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou deixar bem o zíper aqui. Na parte superior, faço uns piquezinhos para marcar o centro aqui da minha peça, que isso aqui vai me auxiliar para colocar a lapelinha
pra gente poder costurar a lapela, tá? Do zíper. Então, fiz os piques ali, agora eu vou juntar esses piques que eu fiz com o centro do meu zíper, ó, tá? O zíper vai ficar no meio, ó, já vou até colocar um clips aqui e o outro aqui. Então, bem no centro, né, o carrinho do zíper com o piquezinho que a gente fez. Eu já vou alinhar as duas partes aqui, ó. O zíper fica desta forma, fica no centro. Agora, o que eu vou fazer? Vou deixar esse pedaço aqui um pouquinho de lado e nós vamos fazer as laterinhas, tá? Do zíper, que são essas aqui que eu já havia mostrado pra vocês, ó. Tá? Que eu cortei de 10 por 10, dobrei ao meio, vinquei lá no ferro, ó. Passei no meio, meio do meio, dobrei assim, ó. E agora eu vou passar uma costurinha paralela de cada lado, tá? E eu vou usar uma alça longa nessa minha frasqueira. Então, eu vou usar 2 meia argolas para colocar já agora na nossa frasqueira na hora que eu for costurar. Já costurei as lapelas, vou passar as minhas meia argolas aqui, ó. Já vou prender também, eu gosto sempre de trabalhar com ela presa, então já vou fazer uma costurinha de segurança. Pronto, as presilhas estão prontas, ó, já passei uma costurinha também pra fechar a presilha, pra meia argola ficar presa ali dentro. Então, agora eu vou pegar a minha frasqueira, tá? A gente já havia feito os piques aqui pra marcar os centros, então o que eu vou fazer agora? Aqui a gente vai introduzir essas lapelas. Se vocês não forem usar a alça maior de ombro, não tem necessidade de colocar meia argola. Apenas colocar esse acabamento que ele auxilia na hora de a gente fechar e abrir o zíper da frasqueira. Se vocês forem usar a alça de ombro, o ideal já é colocar essa meia argola aqui, tá? Então, já vou posicionar no centro, aqui, junto com os piques que eu havia feito. Vou colocar novamente um grampinho aqui para me auxiliar. Da mesma forma do outro lado. Pronto, agora a gente vai fechar as duas laterais, tá? Vamos passar uma costura fora a fora para fechar as laterais. Fechadas as duas laterais, agora o que a gente vai fazer? A marcação para fazer a caixinha de leite, tá? Para dar profundidade para nossa frasqueira. De que forma nós vamos fazer? Eu vou pegar a minha régua, tá? Para quem não tiver régua, pode marcar com a fita métrica, também é super tranquilo. A partir da costura, tá? A gente vai marcar 10 centímetros, tá? 10 centímetros na vertical e 10 centímetros na horizontal, tá? Então, bem no cantinho aqui, com o auxílio da régua, marco a caixa de leite nos 4 cantos da minha frasqueira. Lembrando que é a partir da costura, tá? Da marcação da nossa costura, porque se eu marcar a partir da borda do tecido, vai ficar faltando um pedacinho para um lado da caixa de leite. Pronto, já cortamos os 4 cantos da caixinha de leite. Agora o que a gente vai fazer? A gente precisa primeiro dar acabamento nessas duas pontas, tá? Da nossa frasqueira. Então, vou pegar aquela faixa de viés que eu já havia cortado e vou começar a fazer a colocação. Coloco primeiro nesta ponta, depois na outra. Pronto,
Pronto, já fizemos o acabamento nas duas pontas. Essas pontas não precisam de acabamento no viés, porque agora o que a gente vai fazer? Nós vamos unir as caixas de leite, tá? Para fazer o fechamento da nossa frasqueira, ó. Então a gente vai fechar assim. Vou colocar uns grampinhos, vamos passar uma costura primeiro. Eu já vou fechar com o meu viés aqui. Então agora nós vamos fechar desta forma aqui. Vou colocar uns grampos, vamos passar uma costura e depois costurar o viés para dar o acabamento. Pronto, já fechamos os 4 lados, agora a gente só vai dar o acabamento com o viés aqui, tá? Eu gosto sempre de fazer da seguinte forma: eu coloco a tira de viés, já dobro uma pontinha ali logo no início, que já vai dar o acabamento, tá? Para o meu tecido também. Faço o viés desta forma, já giro ele. Pronto, já finalizamos a parte do acabamento interno da nossa frasqueira. Agora então a gente vai desvirar ela. Prontinha, a nossa frasqueira está finalizada. Eu só vou colocar a alça longa, mas se vocês não quiserem, não tem problema. Olha como ela fica uma maletinha, uma frasqueira super prática e cabe um monte de coisas. Já finalizamos a nossa frasqueira, olha só como ela ficou linda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje e agora vamos lá, mãos à obra. E eu vejo vocês então no meu próximo vídeo. Até mais!